Bom dia, queridos. Mais um devocional. Hoje, no capítulo 7 de Mateus. Gravando esse vídeo em pé por causa da coluna. Vamos lá. Mateus, capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que estes as pisem e aqueles, voltando-se, vos despedacem. Vamos tentar compreender um pouquinho essa parte do capítulo. Jesus ele começa o texto com uma afirmação, com uma declaração, com um mandamento: não julgueis, não julgueis. E aí ele continua falando a consequência do julgar. Ou seja, básico, simples e claro: não julgue. Porque se julgardes, e com a medida com que julgardes, vós também serão julgados. A gente vê aqui sempre uma lei, né? Nós vivemos em um mundo cheio de leis, porque as leis são necessárias. E existem as leis físicas para a organização do mundo, das pessoas, das entidades, das comunidades. Existem as leis universais para a organização do universo, para manter cada coisa no seu devido lugar, funcionando como tem que funcionar. E existem as leis espirituais. E o que eu gosto, que eu acho incrível nos ensinamentos de Jesus, é que ele nos traz sempre a união da lei física com a lei espiritual. E aqui Jesus fala de consequências físicas, consequências terrenas do julgar e consequências espirituais. É a lei da semeadura. Aquilo que a gente planta, a gente acaba colhendo mais cedo ou mais tarde nessa terra e no porvir. Então, se de tudo que nós podemos entender desse versículo, a base de tudo é: não julgue, porque você não é juiz. E não fomos postos aqui como juiz, mas como intercessores, para até que o dia do juiz chegue. Porque o próprio juiz, olha que interessante isso, o próprio juiz está agora intercedendo por mim e por você. O próprio juiz está intercedendo por mim e por você. Então, por que eu estou me colocando no lugar de juiz se eu estou aqui para interceder? Pense nisso. Pense um pouco. Você que julgas. Se o próprio juiz, aquele que tem o direito, aquele que comprou o mundo por grande preço, por preço de sangue,
Aquele que foi chamado para ser juiz, que há de vir julgar todas as nações, está neste momento intercedendo por mim e por você junto ao Pai. O que eu devo estar fazendo agora? Julgando ou intercedendo? E aí muitos entram nessa questão, eu não posso julgar nada, nem ninguém, posso deixar a coisa rolar solta por aí, não posso dar minha opinião. Primeiro, vamos colocar cada coisa no seu lugar. O que você é? Você é juiz? Você estudou, você formou para ser juiz? Ótimo. Você está lá para julgar. As pessoas vão a você e você vai julgar o que está certo, o que está errado, se tem que punir, se não, se vai para cadeia, se não vai, se vai ser absorvido. Você está nessa posição física de juiz e você vai fazer aquilo que foi chamado para fazer. Assim como Israel ia até os juízes. Eu gosto muito da história de Débora, que foi juiz em Israel no tempo dos juízes. E a Bíblia diz que o povo de Israel ia até ela e levava as suas questões para que ela julgasse, resolvesse os problemas, né, e aconselhasse o povo. Então, se você está nessa posição de juiz, de pastor, de líder, então você está apto para ouvir, analisar e julgar, não mediante a sua concepção, é claro, mas mediante a palavra de Deus, e julgar aquilo que está certo ou não. Entende? A diferença? Jesus não está falando aqui sobre isso. Todos os líderes religiosos da época, aqueles que Deus levantou, reis, juízes, profetas, as pessoas iam até eles para que eles pudessem julgar, para que pudessem aconselhar, para ouvir aquilo que estava certo, que não estava certo. Porque é necessário. Como eu disse, existem várias leis. Então, para o mundo físico, é necessário esse tipo de julgamento, de intervenção humana. Mas quando Jesus está falando aqui nesse texto, ele está falando de uma maneira geral das pessoas estarem julgando umas às outras, as ações, a vida da outra pessoa. Como, por exemplo, eu estava assistindo um vídeo no YouTube e a gente sempre vai nos comentários, né? A gente sempre vai nos comentários para ver o que as pessoas estão falando a respeito daquilo, até mesmo para a gente ter uma percepção melhor do assunto. E um comentário dizia que o marido tinha se separado da esposa, ele tinha aceitado Jesus, mas ele estava separado da esposa, estava passando por um momento muito difícil da vida dele, estava morando na casa dos pais dele, mas ele estava firme com Jesus. E aí ele estava desabafando ali com os irmãos. E aí as pessoas começaram a expressar a opinião delas como julgamento. Por exemplo, tinha um comentário assim: o crente que obedece, né, se você aceitou Jesus, você não pode estar separado. Não é a vontade de Deus que você esteja separado da pessoa. Não se você obedecer, você sabe, como se as pessoas soubessem o que estava acontecendo. Eles nem sabiam o que estava acontecendo na vida dessa pessoa, se foi a esposa que abandonou, se foi a esposa que deixou ele, se trocou ele por outro ou não, se houve adultério ou não, se houve fornicação, se houve traição, se ele estava separado por uma coisa. As pessoas não sabem, e aí elas já começam a dar a sua opinião julgadora sobre a vida daquela pessoa. Então, para que a gente não corra esse risco, se você não é uma autoridade física, nem uma autoridade espiritual aqui na Terra, não julgue. Se não te pediram a sua opinião, não dê.
Se não foi até você para pedir seu conselho, para te ajudar, fique calado e interceda. O que aquele irmão estava precisando, tanto que ele colocou um comentário como um pedido de socorro, um pedido de oração, o que ele precisava era de oração, de intercessão, e não das pessoas julgando, como se soubessem o que estava acontecendo na vida dele. Nós temos essa por causa, né, da nossa natureza humana, nós temos essa tendência a estar sempre julgando os outros. A gente olha para as pessoas, olha para as ações dela, aquilo que ela está vivendo, e já faz o nosso julgamento. Ah, essa pessoa é isso. Tá assim porque é preguiçoso. Tá assim porque não obedece. Tá assim porque bebe cachaça. Tá assim porque faz isso. Tá assim porque não é servo fiel. Como se soubesse o que estivesse acontecendo dentro da pessoa. E a gente fica querendo trazer receitas prontas. Ah, você tá assim porque você faz isso, porque você faz aquilo, porque se você fizesse assim, porque se você fizesse desse jeito. E aí começa a colocar a Bíblia, porque a Bíblia diz que tem que ser assim, que tem que ser assado. Como se soubesse tudo sobre a vida do outro. Isso é ficar julgando as pessoas. Às vezes é necessário tomarmos posições sobre determinados assuntos, sim. Como, por exemplo, fala-se muito hoje sobre o aborto. Então, eu vou tomar a minha posição sobre o aborto mediante aquilo que a Bíblia diz. Fala-se muito sobre o homossexualismo. Eu vou dar a minha opinião, expor a minha visão sobre o homossexualismo baseado naquilo que a Bíblia diz. Mas não ficar julgando. Ah, você está doente porque você é isso, porque você é aquilo. Entende a diferença? E quando a gente julga as pessoas, nós estamos dificultando a nossa libertação. Nós estamos dificultando a nossa absorção. Porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Então nós estamos dificultando a nossa própria absorção. Porque à medida com que nós julgamos os outros, nós seremos também julgados. Então pense bem, pense nisso. E muitas vezes as pessoas elas passam por circunstâncias que a gente olha e a gente não entende. E aí a gente pensa que é porque a pessoa é preguiçosa, é porque a pessoa não trabalha, porque a pessoa não sabe fazer isso, não sabe administrar. Quantos julgamentos eu já não recebi por tomar decisões que aos olhos humanos eram decisões malucas, eram decisões fora do padrão. E aí eu fui julgada como louca, como imatura, como emotiva, como quem não sabe o que quer da vida, por causa das várias decisões que eu tomei ao longo da minha vida, que parecia ser tudo isso. E eu não julgo aqueles que me julgaram, porque se eu estivesse no lugar deles, eu teria me julgado também. Porque eram decisões aparentemente muito absurdas. Mas eu sabia e sei quem me chamou, quem me sustenta, para onde eu vou, por que eu estou aqui. Eu sempre soube e sempre estive com os meus olhos nele. E aquilo que ele me chamava para fazer, mesmo parecendo loucura diante dos outros, eu fazia. Mas eu via o chamado, eu sentia, eu era movida pelo Espírito a fazer aquilo. As pessoas não sabiam disso, então elas me julgavam. Mas eu não as julgo, porque se eu estivesse no lugar delas, eu também teria julgado. Entende? Porque elas não conheciam minha vida, elas não conheciam meu devocional, não sabiam, não conheciam minhas orações, não conheciam os desejos do meu coração, não conheciam meus propósitos, não conhecem, na verdade, o meu chamado, aquilo que eu estava ouvindo. Ninguém sabia. Era só eu. Então não posso julgá-las por ter me julgado. Mas elas se colocaram numa posição de juízes.
e não de intercessores. A melhor posição que a gente tem que se colocar é numa posição de intercedor, de intercessor. Quando alguém chegar para você para falar mal dos outros, olha, fulano caiu. Oh, você viu aquela cantora gospel? O que tem de fofoca gospel hoje? Gente, às vezes eu paro para ver uns vídeos só para ter noção de como está. E às vezes eu me arrependo de ter visto. Porque é tanta fofoca, sabe? Pegando cortes, pedaços de falas das pessoas, muitas vezes fora do contexto do que a pessoa quis dizer. Aí pega pequenos trechos e fica gravando outros vídeos em cima, falando mal daquilo, falando que aquela pessoa não é de Deus, falando que aquela pessoa é do diabo. Pense bem, porque até Jesus foi tido como endemoniado. Os fariseus olhavam para Jesus e falavam que Jesus expulsava demônios pelo príncipe dos demônios, por Beelzebul. Então pense bem se você não está se colocando no lugar de acusador. Porque enquanto estivermos aqui, a nossa posição é de intercessores. Você sabe quem é que tem o lugar de acusador aqui. Então se você coloca na posição de acusador, você sabe quem está te usando, não sabe? Se você coloca na posição de juiz, de acusador dos outros, você sabe quem é que está te usando. Tem muita gente falando mal dos outros nas redes sociais. Pega, às vezes, um momento que a pessoa está passando, como a cantora gospel que está aí, né, super na polêmica, super na boca do povo, que ela cantava música gospel, agora ela canta música secular e canta com vários cantores seculares e canta vários tipos de música. Tá certo? Isso não está certo. Com certeza, ela está passando por um momento de confusão de fé. Né? Muitos passam por isso. Mas ficar falando mal, falando que agora é do diabo, falando que ela é assim, é assado, ficar pegando os vídeos, ficar pegando fotos da pessoa e ficar difamando a pessoa na internet, isso também é certo? Quem está em posição pior? A Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Ela pode ser levantada. Você que está julgando, eu já não sei. Porque você que está de pé, cuide-se, para que não caia. Então a maior preocupação da sua vida não é com cantora A, com cantora B, com fulano de tal, que tá assim, que tá assado, que deixou o gospel pro secular, que diz que é homem, agora não é homem mais, é mulher. A sua maior preocupação não é com isso. A sua maior preocupação deve ser em ficar de pé. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Essas pessoas que estão perdidas, que estão caídas, que estão prostradas, que estão tendo talvez um momento de perturbação, de dúvida, de confusão mental, que eu não sei o porquê, eu não conheço o motivo, não sei o que ela passou, não sei o que ela viveu, não sei os traumas dela, não sei as decepções que ela teve. E não estou aqui justificando que decepção deve nos afastar de Cristo. Não é isso. Mas existem situações que só quem passa para entender. E aí a minha posição diante disso deveria ser o quê? Se eu amo o próximo como a mim mesmo e eu sei que o próximo está caído, o que eu deveria estar fazendo por ele? Intercedendo dia e noite, chorando aos pés da cruz. Senhor, vai de encontro àquela pessoa, vai de encontro àquela cantora, Senhor, liberta ela, meu Pai, traz ela de volta, Senhor. Faz uma grande obra, o Senhor é fiel, o Senhor começou a boa obra, termina a boa obra na vida dela, meu Pai. Fazendo um jejum, um clamor, uma intercessão, um propósito. Já pensou se todos os crentes, ao invés de ficar falando mal dos outros nas redes sociais, se unissem em oração e intercessão uns pelos outros? E pelo nosso país, pela nossa nação? Imagina como as coisas seriam diferentes.
Mas eu vou te falar a verdade, meu irmão. Muito pior do que aqueles que estão cantando música secular. Muito pior do que aqueles que deixaram de ser homem para ser mulher, ou que deixaram de ser mulher para ser homem. Muito pior do que aqueles que deixaram a vida cristã para viver uma vida no mundo. Muito pior do que esses são aqueles que ficam falando mal dos outros, porque a Bíblia diz que Deus abomina. Que Deus abomina aquele que faz contenda, que levanta contenda contra o irmão, que fala mal dos outros. Você sabia que a fofoca é um dos pecados mais citados na Bíblia? Então, muito pior daqueles que estão caídos são aqueles que estão falando mal dos que estão caídos. Você que fica curtindo vídeo de fofoca gospel, se inscreve em canal, fica doido para ver, né, a próxima novidade, o próximo acontecimento. Isso não é de Deus, é do diabo. Porque a Bíblia fala muito sobre fofoca. Deus abomina fofoca. Pessoas que ficam falando mal de outras pessoas, porque isso mata. Ninguém sabe o que o ser humano está passando. Ninguém sabe o que está acontecendo com ela. Ninguém sabe o deserto que ela está enfrentando. E muitas vezes Deus leva as pessoas para o deserto para resgatá-los com mão forte e poderosa, para mostrar que Ele é Deus. Porque, como eu disse, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então não julgue. Se você não está em posição, se você não tem um diploma, não julgue. E mesmo se você está em posição de julgar, julgue com muita cautela. Baseado na palavra de Deus, na vontade de Deus e na comunhão com o Espírito Santo de Deus. Acho que eu me empolguei um pouco, porque isso é um assunto que muito me incomoda. É ver pessoas julgando as outras. Pessoas que se acham santas demais, boas demais. Querido, eu vou te falar uma coisa. Para você saber que você é um bom cristão, a principal coisa para você saber se você está no caminho, se você está no centro da vontade de Deus, sabe o que é? Quanto mais você se sente pecador, quanto mais você se sente pequeno, quanto mais você se sente imperfeito, quanto mais você se sente no direito na posição de não julgar, quanto mais você acha que você não sabe nada, aí sim você está no caminho. Porque Jesus é Deus. Jesus foi, é e sempre será 100% Deus. E quando uma pessoa chegou para ele e disse, bom mestre, ele disse, bom? Por que me chamas bom? Bom, só existe um que está no céu, que é o Pai. Jesus sendo 100% Deus. Jesus chamou os discípulos e lavou os seus pés e disse que era para fazermos o mesmo. Servir, ser humildes, amar, interceder. Jesus comeu com os pecadores, passou tempo com os pecadores, ouvindo, intercedendo. E você sabe com que tipo de pessoa Jesus foi mais duro? Aliás, todos os profetas. João foi duro com esse tipo de pessoa, Jesus foi duro, os profetas foi duro. Sabe quais são? Que raça é essa? A raça religiosa, que se acha boa demais, que se acha melhores que os outros, mais santos que os outros, dignos de receber os melhores lugares, de receber as melhores posições, de assentar nos melhores assentos, de estar nos melhores lugares. Essa raça, Jesus foi duro.
João foi duro, chamou de raça de víboras, chamou de sepulcro caiado. Mas com os pecadores, Jesus foi misericordioso. Com os desviados, com os loucos, com os impuros, com os ladrões, com as prostitutas. Jesus foi misericordioso. Jesus sentava perto, comia, conversava, batia um papo, ouvia suas dores, suas lamentações. E no momento certo, na hora certa, ele fazia a obra e dizia: vá e não peques mais. Eu não te condeno. Vá e não peques mais. Quem é tu, meu irmão, para tirar a primeira pedra? Pega essas pedras que estão na tua mão, no teu coração, na tua mente, joga no chão. Abaixa a sua cabeça e vai fazer como aquele pecador. Jesus disse que havia duas pessoas orando, um fariseu e um pecador, e o pecador batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. E tinha um fariseu orando: Deus, eu sou bom, eu dou o dízimo, eu oro, eu jejuo, eu faço. E aí Jesus disse: este foi justificado, porque reconheceu o seu pecado e clamou àquele o único que pode nos libertar, nos purificar e cobrir a nossa transgressão com teu sangue. Querido, quanto mais a gente chega perto de Deus, mais a gente sente a nossa imundície. E quanto mais a gente sente a nossa imundície, mais a gente tem misericórdia do outro. Quanto mais a gente sente o nosso pecado, mais a gente tem misericórdia do pecado do outro, da queda do outro, das dificuldades do outro, dos erros do outro. Porque Deus, ele é santo. Então, quando eu começo a me aproximar de Deus em oração, em busca, em clamor, em leitura da palavra, eu começo a me ver, eu começo a ver as minhas falhas, eu começo a ver a minha natureza, eu começo a ver as impurezas do meu coração, eu começo a ver as minhas incertezas, eu começo a ver o meu pecado. E aí eu me coloco na posição de intercessor por mim mesmo e pelas pessoas que estão ao meu redor. Então, se você está numa posição de juiz, de julgador, tome muito cuidado com isso. Porque quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vejo que nós devemos nos prostrar diante de Deus, reconhecer o nosso pecado e o pecado da nossa nação. Todos os grandes profetas, os grandes homens de Deus chegavam diante de Deus e clamavam: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador, porque eu sou uma pessoa de lábios impuros, porque eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia do meu povo, nos salva, nos liberta. Essa é a nossa posição, igreja, de intercessor. Moisés, quando estava diante de Deus, e Deus disse que ia destruir aquela nação pecadora, e Moisés disse: Senhor, salva esse povo, ou risca o meu nome do livro da vida. Senhor, liberta esse povo, ou tira o meu nome do livro da vida, porque Moisés sabia que ele era tão pecador quanto aquele povo que ele estava levando para Israel. Moisés sabia as mazelas dele, assim como as mazelas do povo. Ele sabia que ele estava naquela posição de liderança pela graça de Deus na vida dele, porque na verdade ele nem queria ir, mas foi o Espírito que o conduziu, porque Deus tinha uma obra na vida de Moisés, porque desde o ventre da mãe dele, Deus já havia chamado para que ele libertasse o povo do Egito. Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, porque somos todos pecadores. Todos os homens de Deus chegavam diante de Deus, intercedia. Esdras, Neemias, quando olharam para Jerusalém e viram a destruição da cidade, a destruição do templo, a corrupção das pessoas, a lei sendo corrompida, sendo esquecida,
Esdras e Neemias chegaram diante de Deus e clamaram por misericórdia, confessando os próprios pecados deles e os pecados do povo, porque eles estavam em posição de intercessores. Se esses grandes homens de Deus intercederam ao ponto de dar a sua própria vida pelos pecadores, imagina eu e você. Somos pó. Somos pó. O que nos mantém, o que nos sustenta é o Espírito Santo de Deus. E se por causa do pecado o Espírito Santo tem deixado alguns viver as suas próprias concupiscências, você acha que não deixará você também? Se ao invés de amar, de interceder, de clamar, você está julgando e falando mal e fazendo aquilo que Deus mais abomina. Não se engane. E eu não estou pregando para aqueles que estão falando mal, porque eu acredito que esses já estão vivendo suas próprias concupiscências. Estão cegos e surdos para o verdadeiro evangelho, mas eu estou falando aqui para você que assiste, para você que curte, para você que se deixa levar por esse tipo de conteúdo. Cuide-se. Cuidado onde você coloca seus olhos, seus ouvidos. Porque Deus está chamando intercessores e não acusadores. Porque o nosso acusador que nos acusa noite e dia diante de Deus é Satanás. E aqueles que se colocam na posição de acusadores estão sendo usados por Satanás. Porque aqueles que são usados pelo Espírito Santo de Deus se colocam sempre na posição de intercessores. E de reconhecer o seu próprio pecado diante de Deus e dos homens. Qual posição nós estamos? Intercessores ou acusadores? Pense um pouco e medite um pouco nesse texto que nós acabamos de ler. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.